Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Evangelho online do Grupo Espírita Casa do Caminho. A nossa casa fica situada em São Paulo, a Rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana. E antes de iniciarmos o Evangelho de hoje com o tema O Bem como referencial, que será introduzido pelo nosso querido César Perry, peço que todos encontrem uma posição confortável. Para aqueles que se sentirem à vontade, que fechem os seus olhos e busquem o contato com a espiritualidade, que tão amorosamente, tão amigavelmente já preparou os nossos lares, deixando-nos prontos para as palavras do Evangelho. Vamos buscando uma respiração lenta e profunda, entrando em contato com os nossos mentores individuais, com Itaporã, o mentor maior da Casa do Caminho, e de mão dadas com eles, ao nosso irmão Jesus, que vem nos receber com seus braços abertos, acolhendo todo o nosso ser, em amor, em paz, em harmonia. E com essa mesma energia, vamos passando as boas vibrações ao nosso palestrante de hoje, ao César, que ele possa ser inspirado pelos bons espíritos, trazendo todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria a nós. Em comunhão com os bons espíritos, iniciamos mais um Evangelho. Se conosco, querido Mestre, hoje e sempre. César. Nós saudamos a todos os companheiros, do Grupo Espírita Casa do Caminho, que acompanham esses estudos sobre o Evangelho, e realmente é muito significativo, é muito importante, para todos nós buscarmos a compreensão do que significa, cada versículo, cada ensinamento, cada essência, vamos assim dizer, que parte do ensino moral de Jesus do Novo Testamento. Então, nesse Evangelho à distância, hoje ficou definido que nós abordássemos o capítulo 3 do nosso livro, que é o Epístolas de Paulo, a Luz do Espiritismo, que foi lançado pela editora O Clarim no ano de 2016. E nessas condições, para nós, precisamos, inclusive, sempre explicar que nós buscamos, ao estudar as epístolas de Paulo, sempre a parte moral das suas recomendações. Não entramos naquelas questões que muitas vezes eram levadas a ele, ou de cunho assim mais da legislação, de relacionamento entre as pessoas de acordo com as normas da época, ou descumprimento de leis, coisas desse tipo. Nós sempre buscamos as recomendações que Paulo fazia em torno dos ensinos de Jesus. E essa foi, na verdade, a grande mensagem de Paulo. Ele é considerado o consolidador do cristianismo. Isso é muito importante para nós, porque ele que viajou pelas principais províncias do Império Romano,
E nessas condições, ele pôde levar as várias partes, né, as várias culturas, né, porque eram vários povos, várias províncias, né, que estavam inseridas dentro do Império Romano. E ele pôde levar a essência do ensinamento de Jesus. E aí Paulo se superou, vamos assim dizer, porque ele era de formação fariseu ortodoxo. Ele era um doutor da lei de formação, mas quando ele aceita seguir Jesus, após aqueles episódios que começaram, né, com o aparecimento do Cristo a ele às portas de Damasco, ele transfere para Jesus toda a fidelidade, todo o dinamismo e a dedicação que ele tinha com relação à lei de Moisés. E essa primeira epístola aos Tessalonicenses, que é o que nós comentamos nesse capítulo 3, ela tem, evidentemente, que uma história que nós temos que resumir. Paulo, na sua segunda grande viagem, ele iniciou pela Ásia Menor, atualmente Turquia, e entrou no continente europeu. Passou pela cidade de Filipos, né, que era estrategicamente muito importante naquela época, né, dentro do Império Romano, e fundou um grupo de seguidores de Jesus e parte depois para Tessalônica. E interessante que lá em Tessalônica ele fundou também um grupo de interessados nos ensinos de Jesus, mas vejam bem, sempre enfrentando resistências, dificuldades ou incompreensões. E ele foi alvo de perseguições atrozes ali em Tessalônica, né? Juntamente com jovens que o acompanhavam, né? Era o caso, inclusive, de Silas e de Timóteo. Então, ele passou por uma perseguição violenta em Filipos, foi para Tessalônica, depois de fundarem um grupo, também ele foi ameaçado, né, lá em Tessalônica, e precisou fugir, inclusive. Então, ele ficou aproximadamente 3 semanas, né, na cidade de Tessalônica e saiu de lá às pressas em direção a Corinto, né? E é interessante que essa era a luta continuada dele, né, vencendo as resistências, né, todas as dificuldades que eram impostas ao trabalho dele. E essas perseguições, elas partiam sempre da sinagoga, das autoridades ligadas ao judaísmo, considerando que ele seria um traidor, né, perante o Sinédrio. Bom, nessas condições, eles saem de Tessalônica e chegam em Corinto. Mas Paulo ficou preocupado, porque ele ficou muito pouco tempo lá em Tessalônica. E ele recomenda, inclusive, a Timóteo que retornasse a Tessalônica para procurar dar um apoio, verificar como é que estava se desenvolvendo aquele grupo de interessados nos ensinos de Jesus. E aí o que aconteceu? Logo depois, ele recebe uma informação bastante complicada, que havia um ambiente adverso muito grande ao grupo de seguidores de Jesus. E pediam, inclusive, que Paulo retornasse a Tessalônica, que ele pudesse dar um reforço, né, àquele grupo nascente. E ele ficou, inclusive, muito preocupado, não é? Porque ele fazia essas viagens e ele não teria condição de retornar num prazo curto de tempo a cada local que ele havia estado. E nessas horas é que nós encontramos, inclusive, registrado em Atos dos Apóstolos, mas também comentado em detalhes em Paulo e Estevão, um romance histórico assinado pelo espírito Emmanuel, né, pela psicografia de Chico Xavier, é que os espíritos, em nome do Senhor, orientaram a Paulo que ele começasse a escrever. E nessa hora, Emmanuel diz, inclusive, que Estevão foi designado para colaborar com Paulo
nessas epístolas, nessas cartas, e também em toda a tarefa que ele teria junto às diversas províncias do Império Romano. Então, veja que interessante. Aquele primeira vítima, né, dos seguidores de Jesus, Estevão, nas mãos do próprio doutor Saulo de Tarso, agora estava ali em espírito para ajudar o seu algoz, né? Nessas condições, dá para se perceber o preparo e evolução espiritual de Estevão e também do próprio Paulo, né, que era um vaso preparado, e muitas das coisas que aconteceram têm as suas explicações também. Mas não nos compete entrar nesses detalhes agora. Então, Paulo passou a escrever. E, embora haja uma certa polêmica entre alguns estudiosos do Novo Testamento, ligados ao protestantismo e ao catolicismo, mas a primeira epístola aos Tessalonicenses é, por vários deles, considerada como a primeira epístola. Mas Emmanuel reforça isso no romance Paulo e Estevão. Realmente, ele afirma que foi a primeira epístola e que essa primeira epístola foi escrita no ano 51 da nossa era. Não é? Então, Paulo redige essas recomendações de apoio, de orientação à comunidade de Tessalônica. E ele deixa muito claro que depois dele, ele diz, de termos padecido, né, ele sempre se reporta às dificuldades que ele passou. E é interessante que todos saibam disso, porque ele vai superando essas dificuldades. E sido agravado em Filipos, né, a cidade que ele esteve antes de Tessalônica. Como sabeis, tornamo-nos ousados em nome de Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Então, ele era realmente esse espírito combativo, enérgico, corajoso, né? Onde ele estava, ele levava a mensagem e enfrentava diversas dificuldades. E aí ele passa a falar aos Tessalonicenses da importância do amor. A mensagem do amor é uma mensagem que foi inaugurada, trazida por Jesus, porque essa mensagem não está muito clara no Antigo Testamento, não, muito pelo contrário. A própria visão que eles tinham de Deus, embora fosse monoteísmo, era uma visão distorcida de um Deus julgador, de um Deus que fazia exclusivismos, né? Deus de um povo escolhido. Pois bem, e aí ele fala e recomenda que se faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos convosco. Então, ele passa a mostrar que a novidade do amor deveria ser uma nova forma de relação entre aquelas criaturas que estavam se aproximando daquele grupo de interessados nos ensinos de Jesus. E diz mais: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Quer dizer, então ele tira da lei antiga, né, do Velho Testamento, também o respeito ao próximo, que também já era falado. Pois bem, e assim ele vai desenvolvendo essa epístola aos Tessalonicenses, sempre usando de uma forma muito clara essa tônica em torno do amor. E ali ele faz mais recomendações para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Isso é importante. Paulo, ele vivia, sobrevivia do trabalho dele como tecelão. Ele não pedia ajuda de outras pessoas. Onde ele ia, ele atuava como tecelão, porque na tradição judaica o filho aprende a profissão do pai. Então, quando ele perdeu as suas prerrogativas de doutor da lei, nas suas atividades cristãs,
ele sobreviveu com o seu trabalho como tecelão. E ele recomendava isso às pessoas, que fossem honestas, né? Que vivessem do próprio trabalho. Veja que essa recomendação é importante, até para os nossos dias, né? A pessoa aprender a valorizar, a conquistar pelo trabalho, pelo esforço, mas não tirando de alguém, não tirando dos outros, né? Mas não tirando proveito de situações. Então, isso também é muito importante para pensarmos até nossos dias. Mas nessa epístola aos Tessalonicenses, ele deixou claro lá em determinado momento, quando ele fala e dá o exemplo de Jesus. Mais uma vez ele enfatiza: e rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor. Isso era uma preocupação continuada de Paulo. Tende paz entre vós. Então, ele estimula uma nova relação de respeito, de consideração, de valorização do próximo, né, dentro daquela comunidade, que não era, às vezes, uma prática comum naquela época, né? Então, e é interessante que ele fala da oração, do valor da oração. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Não extingais o espírito. Ou seja, ele chama a atenção dos valores imortais e não apenas temporais da visão corpórea que muitas vezes nós privilegiamos. Mas, de repente, ele coloca uma frase muito importante: examinai tudo, retende o bem. Essa frase é muito lembrada e eu diria que ela é extremamente necessária, inclusive no mundo, no momento que nós estamos vivendo. Examinai tudo, retende o bem. Isso significa o seguinte: não é uma questão de examinar para julgar ou para condenar. Examinar para conhecer, para compreender situações, para entender cenários, né? Examinai tudo e retende o bem. Então, quando ele fala nesses termos, isso é válido para os dias de hoje. Se nós ligarmos as mídias, desde o horário mais cedo da manhã até o último horário da noite, nós vamos encontrar apenas notícias de terror, de desrespeito ao próximo, de desrespeito ao patrimônio público, ao patrimônio privado, não é? De desrespeito à vida. É isso que nós estamos assistindo na pandemia, né? A falta de compreensão da valorização da existência corpórea e dos trâmites que levam à valorização da saúde corpórea, mental e espiritual, né, nesse conjunto. Então, vejam, examinar tudo, retende o bem. Então, frente a um cenário tão complexo, difícil que nós vemos em nossos dias, muitas pessoas, entre aspas, perdem o rumo, ficam desatinadas com a quantidade de informações negativas que emanam. Nós vamos deixar de nos informar? Não. Só que nós não podemos nos envolver emocionalmente. Nós temos que saber, conhecer, para buscar caminhos diferentes. E temos as nossas cautelas, né, os nossos cuidados. Isso é que é importante. Então, a informação e o conhecimento é o caminho para nós vencermos as chamadas fake news, as malditas deturpações de informações, de deturpações que ocorrem a todo momento na mídia em nosso país. Então, examinar tudo, mas não vamos nos envolver. E vamos buscar sempre caminhos
que contribuam com a solução e que contribuam com o bem, levando a prática do bem e não apenas a oração. Muita gente fica, não, vamos orar, vamos fazer uma corrente de oração. Não é só isso não, porque só oração não resolve. É oração, pensamento firme, determinação de uso adequado do livre-arbítrio, ou seja, em ação. Então, nós temos que ter uma forma de colaborar com a melhoria dos cenários e retermos o bem e espalharmos o bem. Essa é uma mensagem muito forte, muito importante que nós temos na Epístola aos Tessalonicenses. Assim, quando Paulo enfatiza o amor como uma nova proposta de relação entre as pessoas, o amor fraternal, significando respeito ao próximo como a si mesmo. Quando ele estimula a prática do bem e a não valorização do mal, ele está, na verdade, fazendo uma grande inovação. Ele está nos trazendo um novo roteiro, um caminho que deve ser seguido. E para nós espíritas, é muito importante pensarmos nesses termos, porque nós, espíritas, aprendemos com Kardec, né, que a fé raciocinada, que nós não podemos aceitar a fé cega, que é prática de boa parte das religiões. Então, a recomendação de Paulo, examinai tudo e retende o bem, é muito distante daquela ideia da fé cega e dogmática que leva ao fanatismo. Não, nós temos que ter conhecimento, buscarmos a compreensão do estado de coisas para levarmos também a nossa colaboração. Então, Paulo, ele não estava propondo rejeição, acusações e nem incriminações. Ele não estava usando o julgamento, mas ele estava, sim, sugerindo que a gente conheça as coisas. E o conhecer é diferente, né, do não julgueis. Aliás, é coerente com não julgueis, na medida que a gente busca a compreensão, entendimento de fatos. E aí buscamos novos caminhos. Então, Allan Kardec trata disso em O Evangelho segundo o Espiritismo, em vários capítulos. Isso é muito importante. Dessa maneira, nós gostaríamos de ler, partindo para o encerramento desses comentários, assim, buscando a essência, né, o fundamento principal da primeira epístola aos Tessalonicenses, é um trecho do Espírito Emmanuel. Emmanuel, que escreveu pela mediunidade de Chico Xavier, e que isso está no livro Vinha de Luz. Escreveu Emmanuel: em todas as ocorrências dos povos e das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova deve analisar tudo e reter o bem. Porque te afastares do trabalho e da luta em comum, por que desencorajar os que cooperam na lide purificadora com o teu impensado desdém? Se te sentes unido ao Cristo, lembra-te de que o Senhor a ninguém abandona, nem mesmo os seres aparentemente venenosos do chão. E prossegue Emmanuel, dando-nos a sugestão: se possuis o necessário discernimento e se dispões do tempo preciso, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade, mas não ouvides. Escolher o que seja bom e apenas prestigiar o que seja bom, em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quanto já podes pensar. Então é orai e vigiai,
mas o vigiai pressupondo ação. É essa conduta que nós temos que ter para evitarmos os comentários inadequados, principalmente aqueles inoportunos, duvidosos, que é muito comum em nossos dias, e buscarmos sempre um rumo de mais paz e que contribua para o nosso equilíbrio e para a nossa paz interior, e que possa também contribuir para que tenhamos forças, energias e discernimento, e com muita coragem para irmos para a luta diária no mundo em que vivemos, mantendo a nossa fidelidade à essência do ensinamento de Jesus, que é magistralmente aprofundada pelo Espiritismo. Assim, nós deixamos a todos vocês, nessa síntese que nós fizemos, a sugestão para que leiam, estudem e meditem a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. A todos vocês, os nossos votos de paz. E agora, queridos amigos, é chegado o momento das nossas doações, porque vibrar é doar, doar amor através do nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente, e acima de tudo, irmanados no mais profundo sentimento fraterno, vibremos. Paz para o planeta Terra, fraternidade entre todos os povos e nações, para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e muito amor. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta, em especial nesse momento que atravessamos, sustentação a todos os profissionais da área da saúde e áreas relacionadas. Muita fé, proteção espiritual para todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para todos aqueles que ainda não se encontram no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos, discernimento aos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, em especial para a nossa Casa do Caminho, seus trabalhadores, assistidos e obras sociais. Proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades. E para todos os necessitados que vêm agora à nossa mente, encarnados ou desencarnados. União, fé, paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perdas de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio, força, luz, coragem e perseverança para todos nós. E que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E assim, concluindo o nosso evangelho de hoje, é chegado o momento de mais uma vez agradecermos ao Pai Maior
ao Mestre Jesus, aos espíritos de luz, em especial ao nosso dirigente Itaporã. Rogamos ao Mestre Jesus para que possamos assimilar os ensinamentos trazidos pelo seu Evangelho e colocar em prática as lições aqui recebidas. E com a oração que Jesus nos deixou, encerramos os trabalhos de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br, clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.